Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a pessoa do pastor Edson, da obra missionária para todos, Construindo Shalom, Conexão Manaus, Brasil. E hoje é segunda-feira, pela misericórdia de Deus, mais uma semana para nós vencermos. E essa semana eu quero falar sobre a questão da fé, né? Vamos voltar para a questão da fé. E quero basear essas reflexões no livro de Hebreus, capítulo 11, que nós conhecemos como a galeria da fé, né? Então abre a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia e vamos meditar um pouco relacionado ao capítulo 11 de Hebreus. É onde eu vou estar trazendo as reflexões nessa semana e as demais semanas. São 40 versículos aonde eu vou estar trabalhando. Hoje eu vou falar sobre o versículo 1 ao 3, que podemos dizer assim que seja uma introdução. E o tema que eu quero usar é pela fé. Esse é o ponto crucial, pela fé. Tudo que nós for fazer nessa vida é pela fé. Não existe outra maneira da gente obter resultado e sucesso na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, nos nossos negócios, na nossa vida cotidiana, na nossa chamada ministerial, enfim, em tudo que nós formos fazer, dependemos da fé. Porque a fé é como ser a gasolina que nos movimenta para viver de pé, dia após dia. Sem a fé é impossível você acordar alegre, contente, com certeza, acreditando que vai vencer aquele obstáculo, aquela luta, aquela dificuldade que você está enfrentando no dia a dia, seja ela qual for. Então, é importante que você obtenha ou você esteja com a sua fé em dias, quer dizer, com o seu tanque espiritual cheio, porque não existe outra forma da gente vencer esta grande prova que nós estamos passando nesses dias atuais. Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 3, que fala assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, né? Não se vê. Pois por ela os antigos obtiveram testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que as coisas que se vê não foram feitas de algo visível. Então, como é maravilhoso você pegar as escrituras sagradas e dar uma olhada e ver como é seguro você fazer o seu investimento como cidadão terreno, como cidadão celestial, numa fé verdadeira, numa fé incontaminada, numa fé que verdadeiramente vai te levar aos céus. Então, é essa a reflexão que eu quero fazer nessa manhã, e fazendo uma pergunta, ou você pode até retornar essa pergunta aí: o que é fé? O que você entende relacionado à palavra fé? O que é fé? A própria palavra aqui, ela já dá a resposta. O que é fé? Aqui está falando, fé é a certeza das coisas que se esperam. Primeiro ponto. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Qual é a certeza das coisas que você está esperando? Qual é a certeza daquilo que você está esperando? Qual é a certeza dos projetos que você está esperando? Qual é a certeza dos sonhos que você está esperando? Qual é a certeza do milagre que você está esperando? Qual é a certeza de algo que você está esperando? Porque se você está esperando em Jesus Cristo, com certeza você vai obter resultado. Esta fé que eu estou te apresentando nesta manhã é uma fé em Deus. Essa fé, ela não pode ser direcionada em nenhum outro
em nenhuma outra direção. Porque se você pegar esta fé e direcionar a questão do homem na terra, você não vai obter lucro. Aqui está falando, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que você está esperando? O que nós estamos esperando? Dentro de uma situação tão difícil que nós estamos passando hoje, que é essa questão da pandemia, né? Que é uma prova que veio num sentido universal para todo ser humano, tanto o pobre como o rico, tanto o branco como o preto, o amarelo, o mestiço, para todos. E eu tenho certeza que todos querem passar nesta prova e tirar 10. Mas só que para nós tirar 100 nessa prova, temos que ter em primeira mão uma fé. Temos que estar com o nosso tanque espiritual cheio, o nosso tanque emocional cheio, com o nosso tanque mental cheio, o nosso tanque do inconsciente cheio, né? Temos cheio de quê? Cheio da fé, cheio da convicção que daquilo que nós estamos esperando, com certeza vai acontecer. Esse é o primeiro ponto, é a primeira resposta. E a segunda resposta que está falando que é a prova das coisas que não se vê. A fé. O que é fé? É a prova das coisas que não se vê. O que você não vê, no sentido espiritual, aqui da palavra, é a fé. Você quer receber algo que ainda você não está vendo, mas pela fé você vai obter. Você já está vendo o milagre lá longe, pela fé. Você não está vendo, mas com certeza vai acontecer, como aqui está falando. O que é fé? É a prova das coisas que não se vê. É a prova das coisas que não se vê. Por isso que nós crentes, nós cristãos, vemos coisas que os outros não vê. O homem natural não consegue ver. Porque o homem natural, ele só consegue ver dentro de uma ótica humana, dentro de uma visão humana, natural das coisas. Já o cristão, o servo de Deus, o crente em Jesus, ele consegue ver com os olhos da mente. Já consegue ver o resultado antes de acontecer, né? Ele já consegue visualizar algo que nem está vendo, mas com certeza ele sabe que vai acontecer. Então, o que é fé? É a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Isso é fé. É simples. É só você pegar aí a Bíblia, o livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1, e você vai ver a resposta relacionada à fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Pois por ela os antigos obtiveram testemunho. Quer dizer, todo aquele povo da antiga aliança que viveram no passado, no antigo mundo, eles obtiveram testemunho por intermédio da fé em Deus. A fé no Deus poderoso, no Deus único, o Deus de Israel, o Deus de Isaac e de Jacó. Foi por intermédio desta fé poderosa que todos os antigos obtiveram testemunho. Hoje não muda, a mesma coisa, o Deus continua o mesmo, a palavra de Deus continua a mesma, né? O céu continua do mesmo jeitinho, nada mudou relacionado a Deus, relacionado ao Criador do céu e da terra. Ele continua no mesmo local, no mesmo trono, na mesma cadeira, né, com os mesmos objetivos, né, com a sua mesma onisciência, onipotente e onipresente. Então, não mudou, Deus não muda. Deus não é uma variação que pode hoje ele ser uma coisa, amanhã ser outra. Não, ele é imutável, ele é imutável, não tem como mudar. Então, por isso que nós devemos estar com a nossa vida ali arraigado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa fé que eu estou te apresentando nessa manhã, dentro dessa reflexão, não é uma fé que você vai basear no homem carnal nessa terra. Você vai ter fé no seu vizinho, vai ter fé no governo, vai ter fé. Não é isso. Esta fé é uma fé em Deus. Que tudo aquilo que você está
tentando alcançar aqui nesta terra, neste campo físico, você vai obter o resultado, porque você está esperando em quem? Com essa fé que você tem, está esperando em quem? Em Deus. Então, como aqui a própria palavra está falando aqui, e aí você vai obter testemunho. Você vai ter testemunho, você vai ter história para contar para a sua geração, para seus filhos, para seus netos e assim por diante. Mas para isso você precisa ter uma fé em Deus. Tudo que você for fazer é pela fé. Aí o versículo 3 fala assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que as coisas que se veem não foram feitas de algo visível. Olha só a grandiosidade da palavra de Deus. Quer dizer, que o universo foi feito daquilo que não foi palpável, daquilo que não foi, que não era visto aos olhos de ninguém. Quer dizer, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Foi formado pela palavra de Deus. Vemos lá em Gênesis capítulo 1, logo nos versículos iniciantes, que o próprio Jesus falou: haja luz, e houve luz. Então, tudo que Deus fez em questão do universo foi por intermédio da sua palavra. Ele não pegou nada visível para formar o universo, para fazer os planetas, fazer as estrelas, fazer a lua, fazer o sol, fazer tudo que você sabe que existe acima das nossas cabeças. Então, toda essa arquitetura que você vê aí foi um arquiteto chamado Jesus Cristo. A Trindade Santa estava ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dentro da formação do universo. Então não foi uma coisa que foi como seja uma explosão, explodiu e tudo se formou. Porque existe teoria por aí, a teoria do Big Bang, que fala que foi uma grande explosão que tudo se formou. É como você vê, com uma ignorância das pessoas que não têm uma fé verdadeira no Deus Todo-Poderoso, ele cria essas fantasias, cria esses estudos, cria essas doutrinas, cria essas doutrinas, cria esses dogmas, cria esses conceitos, essas teses que não são reais e não são verdadeiras, que são criadas pelo homem, criadas pela imaginação do homem. Pela palavra sabemos que tudo foi formado pela palavra de Deus. Deus falou e tudo se formou. Deus falou e tudo foi feito. Então, não espere que as coisas foi feita assim do nada, como muitos falam que foi feito do nada, que não foi feito do nada. A própria palavra fala que foi feito por intermédio da palavra de Deus, como aqui está falando. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que as coisas que se vê não foram feitas de algo visível. Então tudo que você está vendo, você olha para o céu e vê as maravilhas que está aí, foi feito de algo invisível, de algo que não existia, foi feito do nada. Deus não pegou nenhuma matéria, nada para fazer esse planeta Terra. A única coisa que nós sabemos que Deus usou, já depois que ele ter feito tudo, para fazer o homem, ele pegou do pó da terra, pegou da matéria da terra para fazer o homem. Ele não fez o homem só pela palavra, haja homem, haja mulher, não, ele teve que usar a matéria. Mas o resto, tudo foi pelo poder da sua grandiosa palavra. Por isso que nós temos que estar com o nosso coração tranquilo, acreditando que Deus está no controle de toda essa situação voltada a esta pandemia, voltada à corrupção que está acontecendo dentro do nosso Brasil. Acreditando que Deus vai intervir com sua mão poderosa e não vai deixar que o homem faça aquilo que ele quer, mas vai
vai ser determinado aquilo que Deus já deixou escrito. Toda a história da humanidade, toda a história do mundo já está escrito, né? Já tá tudo escrito. Aí vai acontecer passo a passo cada item do que já está escrito. Então, já está escrito. Não tem para que o homem tenta mudar aquilo que Deus já deixou escrito. Está escrito, ninguém muda. Ele já deixou escrito. Então, aqui já sabemos que é pela fé. Deus deixou escrito aqui. Ora, o que é fé? Deus já deixou escrito aqui. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Está aqui escrito, ninguém muda mais essa verdade aqui. Ninguém consegue mudar mais essa verdade, tentar mudar, porque a fé é isso aí. Pois os antigos obtiveram o testemunho por intermédio dessa fé. E aqui fala que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que as coisas que se vê não foram feitas de algo visível. Então isso é uma introdução voltada à questão da fé, para que você venha acordar nesta manhã e venha colocar tudo em dia, toda a sua vida em dia. Começar a orar mais, a consagrar mais, a ler mais a palavra e fazer com que a sua fé cada dia mais venha a melhorar, venha a aumentar, venha a estar em dia. O seu tanque, no sentido espiritual da coisa, esteja cheio da presença de Deus, que é a fé. Porque sem a fé, o próprio Deus fala que sem fé nele é impossível agradar a ele. E se você não agradar a Deus, com certeza você vai ficar na prova. Então, essa é uma pequena reflexão voltada ao livro de Hebreus, capítulo 11, versículo do 1 ao 3. E amanhã eu vou dar continuidade relacionada à questão que tudo é pela fé. Amém? Que Deus abençoe. Shalom. Até a próxima reflexão.